Bem-vindos de volta ao Visual na TV e agora eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios o Carlos Ricardo Maneck Malfatti. Professor Malfatti, seja bem-vindo. Obrigado. Fala um pouquinho do currículo dele, gente, porque ele é jovem, mas tem um super currículo. Ele é professor aí também, pós-doutor em Bioquímica, professor do doutorado de Farmácia e Química da Unicentro, também professor da graduação de Educação Física. Super currículo aí o seu, né, Malfatti? Aí, grande currículo, realmente veio falar hoje com a gente sobre doenças metabólicas. A gente vai tirar algumas dúvidas. Então, eu começo com você, para você dizer realmente o que é uma doença metabólica. Bom, as doenças metabólicas são muito comuns, né? Tem uma prevalência de grande preocupação na nossa atualidade. Não só aqui no Brasil, logicamente, na América toda, né? A América do Norte, na verdade, é a que lidera esse ranking, falando agora de obesidade, mas a América Central e a América do Sul também tem índices bem alarmantes. Existe uma infinidade de doenças metabólicas. Nós temos erros inatos do metabolismo, né, que existe uma herança genética bastante forte, levando a quadros de, por exemplo, né, doenças no sistema nervoso central, que levam a complicações periféricas, como obesidade também, e a própria obesidade, que está bastante presente atualmente na nossa sociedade e vai ao encontro do nosso estilo de vida. No dia a dia, né? Às vezes você nem está preocupado muito com o metabolismo e não sabe que você não emagrece e fica lá, faz dieta, força, realmente você não encontra um porquê. Então, a resposta estaria aí? No metabolismo, realmente, aí nessas doenças metabólicas? É o ponto-chave, né? O metabolismo é o ponto-chave, ele é muito correspondente em relação ao nosso estilo de vida. Poucos sabem, ou se preocupam com isso, que o estilo de vida é um fator que a gente pode modificar. Já o fator genético, a gente não tem como modificar uma predisposição genética. No entanto, apenas 1% ou menos de doenças ligadas, por exemplo, à obesidade e até mesmo o diabetes, estão ligadas a problemas genéticos. Então, de 90% a 95% e até um pouco mais, quando eu falo em obesidade, das causas que levaram a essa condição de obesidade estão relacionadas com o estilo de vida. Não tem nada a ver com hereditariedade. Uma pouca parcela, né? Uma pouca parcela. Então, o que não está ligado à herança genética, a gente pode modificar, que a gente chama de fatores de risco modificáveis, como dieta, exercício físico, convívio social, né? Uma alimentação balanceada, regrada, opções, na verdade, né? De alimentos mais saudáveis. Então, isso tudo atrelado à correria do dia a dia, a um trabalho que também pode ser sedentário, em escritório, né, que não tenha gasto energético, aliado à correria, às mídias e o acesso fácil hoje à informação e toda a pressa que o nosso trabalho hoje exige, a gente acaba subvalorizando coisas tão importantes como um sono adequado, uma alimentação adequada, sem pressa, e exercícios físicos, né? E exercício físico. Então, a predisposição em que nós estamos hoje a esse quadro de doenças metabólicas, e falando agora de obesidade, é muito grande. E os nossos filhos acabam, né, adotando o nosso ritmo, o nosso estilo de vida e, logicamente, a opção de alimentação para eles vem da nossa mesa. Então, a gente acaba, a herança que existe... A herança do estilo de vida mesmo. De Se o pai se alimenta mal, ou a mãe se alimenta mal, isso consequentemente vai passando para frente. Então, a causa disso e do diabetes funcionaria de que maneira? Aí entraria como? Eles estão interligados mesmo, a obesidade e o diabetes? O fato de alguém ter percentual de gordura acima do esperado por seu gênero e para sua idade não o enquadra como um doente, mas um candidato a desenvolver algumas doenças. E a diabetes do tipo 2, por exemplo, ela está extremamente relacionada à obesidade. Então, o estar obeso hoje é muito fácil. Nós temos metade da população hoje, ou mais, segundo as projeções, né, internacionais e nacionais, metade da população hoje está obesa. É muita gente, né? Em torno de 60% a 70% da população está com sobrepeso. Então, esse sobrepeso pode ser um estágio, pode levar a pessoa a um estágio de pré-diabetes. Então, a pessoa começa a desenvolver uma certa resistência
a ação da insulina, do hormônio insulina. Não havendo uma eficácia nesta ação hormonal e uma dificuldade, logicamente, em absorção do carboidrato, falando agora de glicose, começa a se instalar um processo de alta de glicemia, né? Seria uma hiperglicemia, que pode ser tênue, limítrofe e aceitável, digamos assim, para uma resistência à insulina ou intolerância à glicose, ou pode ser grave, como quadros de hiperglicemia, por exemplo, glicemia de jejum acima de 140, 150 miligramas por decilitro, ou até mesmo com 200 miligramas por decilitro após 2 horas de uma refeição ou de uma sobrecarga, que é o teste de tolerância oral à glicose, né? Então, essa hiperglicemia, ela nos alerta, né, para um exame mais aprofundado, para diagnosticar o tipo, logicamente, dessa diabetes. No entanto, ela já mostra que existe uma condição instalada, né, de diabetes e que pode ter a sua origem numa má alimentação que também levou à obesidade. Então, a obesidade, quando tem uma diabetes associada, são comorbidades e que se agravam, né? Então, o estado de hiperglicemia contribui ainda mais para o aumento da obesidade. Como que eu descubro isso? De que forma, então, que eu sei que realmente é o meu metabolismo que está com problema, é o meu estilo de vida realmente que está com problema, ou que veio algo de herança genética? Tem sintomas clássicos, né? Então, o fato da pessoa estar com peso acima do normal já deveria ser uma preocupação para ela fazer um exame clínico. Seria primeiramente consultar com o endocrinologista, que vai recomendar alguns exames, né, como por exemplo colesterol, triglicerídeos, glicemia de jejum. Logicamente que quando existe um valor limítrofe, tanto para o colesterol quanto para a glicose, triglicerídeos, enzimas, entre outros, o clínico ele vai aprofundar mais o teste. Tanto o médico exige um teste mais específico, quanto o bioquímico, o biomédico, vai estar fazendo a análise lá, um laudo também mais, né, completo em relação ao que o clínico solicitou. São vários exames. Mas seria bem importante, eu acho que é bem importante comentar isso, porque as pessoas elas ficam nessa condição de pré-diabetes, obeso, pré-diabetes por um bom tempo sem saber. E tem exames tão fáceis de se fazer, né, exames que poderiam ser feitos em farmácia ou em clínicas, né, como por exemplo exames de triagem. Assim como a gente verifica a pressão arterial, né, numa farmácia, é tão fácil de fazer isso, ou até mesmo em casa com um familiar que tenha formação na área de saúde, um teste de glicemia capilar, né, que é aquele teste que o próprio diabético faz como uma autoavaliação, com um glicosímetro portátil, um teste que é feito com uma lancetinha, faz uma pequena incisão, com uma gotinha, um testezinho que em poucos segundos a pessoa tem um feedback já de o que provavelmente estaria a sua glicemia se fosse feito um teste mais rebuscado bioquímico. E essa mudança de estilo de vida deverá ser ajustada com o clínico, falando médico agora, porque ele pode vir a reduzir dose de insulina, ele pode vir a reduzir dose de hipoglicemiante oral, né, pode vir a reduzir dose do antihipertensivo. E isso tudo melhora a qualidade de vida do paciente e impacta menos também nos cofres públicos. É menos procedimentos ambulatoriais, menos procedimentos cirúrgicos. Então eu tenho uma patente depositada que é o uso de uma planta medicinal que tem ação hipoglicemiante, antioxidante, né, e ela pode perfeitamente estar contribuindo como coadjuvante. Está em fase de estudo, Mafate? Está em fase já de teste em humanos. Teste já? Já passou por exames toxicológicos, testes toxicológicos, dose-resposta. É uma planta? É uma planta medicinal, Baccharis dracunculifolia. É o nosso alecrim do campo. E o mais interessante é que na região aqui, a gente tem bastante. É como se fosse, entre aspas, uma praga até, porque nós temos muito. Tem muito, realmente. Mas nós extraímos o princípio ativo dela, né? E ela funcionaria de que forma? Ela mostra uma ação no pâncreas, a partir de ilhota pancreática isolada, in vitro. A gente viu uma ação maximizando em até 100% a liberação de insulina. Ela, em modelo de obesidade, ela reduz, por exemplo, marcadores como glicemia, triglicerídeos em excesso, né, colesterol, e
e o ratinho, no caso, que tem sido alvo até então das nossas pesquisas, tem nos mostrado que melhora até a perda de célula, por exemplo, em pâncreas, como perda de célula beta, que é importantíssima na produção de insulina. Isso tudo corroborando com dados histológicos também, onde mostra menos perda de células, né? E dados bioquímicos e até mesmo biópsias no sentido de mostrar tecido adiposo visceral, tecido adiposo total. Uma melhora geral. Mostra uma melhora geral. E no seu princípio ativo tem uma substância muito importante, que a gente aposta muito para frente no isolamento dessa substância e possivelmente no futuro vir até se tornar um fármaco ou um fitoterápico importante. Demora isso? Que é sempre a pergunta, né? Já posso ir lá fazer um chazinho de alecrim, então tá tudo certo? Aí que está, né? A gente calculou a quantidade de planta que você deveria utilizar no chimarrão, no caso, tempero de carne, ou até mesmo para fazer um chá, para chegar somente perto, aí na alimentação do dia a dia já contribuiria não muito. Não seria suficiente não? se utilizasse a planta in natura, né? A gente teria que ingerir praticamente 1 quilo de planta. Então o que a gente faz? A gente extrai o princípio ativo e concentra esse princípio ativo no medicamento. E procura hoje apresentar ele na forma de um cereal ou de um tempero de salada, que é um extrato oleoso, né? A ideia com o alecrim vai ser mais ou menos essa? Por aí, e talvez a gente esteja pensando até com um ex-orientando de mestrado em fazer uma cerveja com alecrim. Possivelmente os homens agradecem. Seria um tratamento, né? Teria um viés também social. Já está em estudo? Já está como projeto. Um projeto. Então nós estamos em fase de teste em humanos agora, com testes de análise sensorial, para ver o paladar, se tem aceitabilidade e qual seria a apresentação para isso. Então se a universidade pública, no caso, que tem uma responsabilidade enorme em devolver para a sociedade algo de impacto social, se a gente conseguir isso, já valeu, né? O nosso trabalho de anos. E muitas pessoas vão agradecer. Melhorar a saúde realmente, porque uma pessoa que tem diabetes sofre bastante, uma pessoa que tem obesidade, consequentemente, fora as milhões de doenças metabólicas que existem, né? A gente está falando aí apenas de 2. De 2 ou 3, né? O meu interesse maior é no impacto social, mas pode vir a ter lucro também, né? Claro. Então a empresa, logicamente, que ela visa lucro. Como todas, né? E é sempre importante salientar que não é muito fácil que uma empresa compre uma ideia que ainda é experimental, né? Então, por isso, né, a gente fica muito feliz com esse interesse, né, do empresário em estar participando e investindo na universidade, logicamente, e na pesquisa que vem da universidade. Isso poderá vir repercutir em frutos no futuro, né? Quero agradecer sua participação hoje aqui, conversando um pouquinho mais sobre o assunto, né? Doenças metabólicas. Sempre seja bem-vindo ao Visual TV para trazer novidades aí da Unicentro, né? Você como professor, orientador de tanta gente aí, trazendo novidades. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Nosso laboratório de ciências biomédicas da Unicentro, onde fazem parte vários alunos de doutorado, de mestrado, de iniciação científica e graduação, estão totalmente inclusos em tudo que eu falei aqui, né? Que um pesquisador não faz nada sozinho se não tiver todo o apoio de base. Então, agradeço, né, a todo esse povo que está envolvido, né, que vai estar ouvindo a gente, com certeza. E muito obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece, seja sempre bem-vindo ao Visual na TV. Legal saber, né, se você está aí no sofá, agora já é tarde da noite, está perguntando, será que eu não sofro de doenças metabólicas? Então procure o seu médico, converse, pede para ele te encaminhar para alguns exames aí para você saber um pouquinho mais sobre isso. Realmente vai que é isso que está te impedindo de progredir aí, de emagrecer, de ter uma vida mais saudável. Não só emagrecer, porque sempre é a vida mais saudável realmente. Gente, agora eu vou para um breve intervalinho. No próximo bloco tem Viva Decore, mais uma residência linda aqui na nossa cidade. Não sai daí que a gente já volta em um minuto só.